Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou a professora Josi do curso Redação Online e venho trazer várias dicas de redação para você que vai fazer a prova do Enem. Você sabe a diferença entre tema, tese e título? Não? Então acompanhe aqui, vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre. São sinônimos? Não são? Não, não são. Tema, tese e título, o que nós conhecemos por 3 T's, são completamente diferentes e você precisa conhecer todos eles para alcançar uma boa nota, aquela nota desejada e super possível se você acompanhar as dicas aqui do Redação Online. Então olha só, primeiro vou começar com um tema. Por quê? Porque ele não é produzido por você, ele é produzido pela banca, pela universidade, pelo vestibular. Certo? Então, olha só, vamos supor que a prova de redação te peça para fazer um texto acerca do tema preconceito. Seria possível? Um tema assim tão amplo, tão abstrato? Poxa, falar sobre preconceito, eu posso falar de preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito linguístico, entre N preconceitos existentes na sociedade. Seria viável que a banca colocasse na prova de redação um tema com essa amplitude, um tema tão genérico? Mentaliza, reflete. Vou trazer o próximo. Vamos supor que a banca trouxesse só um texto e dissesse para você discorrer sobre ele. E fosse uma notícia sobre uma famosa jornalista que sofreu ataques racistas. E você tivesse que produzir um texto a partir dessa notícia tão restrita, tão pequena, quando comparada com o tema anterior, preconceito. Estranho, né? Isso faz sentido para você que está aí estudando, que está se preparando para a prova do Enem, por exemplo? Não faz. Sabe por quê? Eu começo a te falar sobre tema trabalhando com a diferenciação de assunto e de recorte temático. Tanto a amplitude, o genérico do preconceito, quanto a singularidade, o assunto singelo da notícia, o fato específico, na verdade não são temas, são assuntos. Assunto é diferente de tema. Por que é diferente? Porque o assunto é muito amplo, é muito específico, você não consegue produzir um texto dissertativo, argumentativo, que é o que normalmente as provas pedem, por uma referência tão singela ou tão ampla. Então o que a prova faz? A prova, ela trabalha com um recorte temático. Ela pega esse conceito amplo e faz um recorte e faz aí uma abordagem que ela necessita, um caminho que você vai transcorrer. Dentro desse caminho, ela pode colocar na coletânea para fazer você pensar, aí sim, uma notícia mais específica, um fato. Quer ver só a diferença? Olha o que poderia ser um tema de uma prova de vestibular. A persistência do racismo na sociedade brasileira. Aí sim, pegou o conceito mais aberto, fez um recorte, indicou o caminho que você vai seguir, tá? E poderia usar como referência lá dentro da coletânea de textos a tal da notícia. Então você começou o raciocínio comigo diferenciando assunto e tema. Tema já sabemos, tema é a banca que nos dá. E é a partir desse tema, tcharam, que nós vamos construir o quê? A nossa tese. É a partir do direcionamento que a prova dá que nós vamos refletir, nós vamos pensar e vamos nos posicionar. Por quê? A tese, olha só, é a sua opinião, o seu ponto de vista, o seu posicionamento a ser defendido ao longo do texto. A partir do tema, você vai refletir, pensar e vai ter aí um ponto de vista a ser defendido, que nós, em dissertação, chamamos de tese. Tudo bem? Sabemos o que é tema, sabemos o que é tese. Então, a partir daqui, ainda seguindo o mesmo exemplo que a gente vem trabalhando, você poderia elaborar uma tese que fosse igualar as oportunidades dos brancos e dos negros ainda é um grande desafio.
Perceba, pegamos como tema, seguindo o nosso exemplo, a persistência do racismo no Brasil. Você refletiu sobre, você decidiu que o seu posicionamento é esse, portanto a sua tese é essa. Já sabemos o que é tema, já sabemos o que é tese, falta saber agora o terceiro e último T. O que é título? Vem comigo, continua aqui. Olha só, o título nada mais é do que o nome que você dá para o seu texto. É o RG do seu texto. E claro, como um RG, como um nome, ele tem algumas normas para que isso funcione bem, para que isso tenha sintonia, tenha relação com o ser a ser nomeado. Mas antes, uma observação bem importante. Prova de redação do Enem, ela exige um título? Não, o título é opcional. Outros vestibulares, por sua vez, cobram título para o texto. Aqui no Enem, não. Ela é opcional. Se você quiser, pode colocar? Pode sim. Porém, não vai haver um espaço específico para o título. Então, a minha dica é, fiquem bem ligados. Por quê? Se você quiser colocar um título, você vai ter que fazer isso na linha número 1. Na linha número 1, pode ser centralizado, pode ser alinhado à esquerda, justaposto, e, portanto, você perde uma linha das 30 que você tem para produzir o seu texto com o título. Se lá no seu rascunho você observou que não vai precisar dessa linha, tudo bem, pode colocar. O problema é quando você não se dá conta disso e, em virtude da perda dessa uma linha, você acaba perdendo ali uma linha que pode ser a conclusão. E você sabe que a conclusão Enem às vezes se estende, ela é tradicionalmente longa, beleza? Quer colocar título? Tudo bem, é opcional. Porém, cuidado com essa contabilidade, algo que, se você fizer um rascunho bem feitinho, você não vai se perder na contabilidade. Tudo bem? Voltemos lá. Supondo que a prova exija título, ou que você queira produzir um bom título para o texto Enem. Você tem que pensar no seguinte: um bom título é uma síntese, é um resumo do seu texto. E tem que ser uma síntese, um resumo atraente, sugestivo, que direcione o leitor para o seu texto, que esteja em sintonia, que tenha relação. Ainda seguindo o nosso exemplo, a gente já viu o tema, a gente já elaborou uma tese e agora a gente pode pensar em um título que dialogue com a minha tese. Observa só, poderia ter como título a tese que eu te mostrei o seguinte: título do meu texto: a igualdade, uma difícil missão. Igualdade, uma difícil missão. A minha tese falava na dificuldade de igualar oportunidades. O meu título sugeriu isso e está coerente com o restante do texto. Tudo bem? Já sabe o que significa os 3 T's? Fica sempre atento, porque novas dicas para sua redação Enem surgirão por aqui. Um beijo e até a próxima!